Bem-vindos ao Cinecast, eu sou o David, estudante de cinema, tenho 21 anos, tenho a pele negra, cabelos crespos preto, olhos castanhos, 1,83 de altura, visto uma camiseta verde com listras branca e preta. Esse é o meu companheiro Nicolas. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo, independente do horário. Meu nome é Nicolas Figueiredo, eu também sou estudante de cinema e audiovisual e eu tenho 19 anos, tenho a pele da cor branca, o cabelo cacheado castanho escuro, olhos castanhos escuros também, tenho 1,77 e tô atualmente não, né? Tô agora usando uma camisa rosa. O intuito desse programa aqui é conversar um pouco sobre questões de produção acadêmicas audiovisual. Porque aqui na UFMT, não só o grupo de cinema e audiovisual, mas como todo grupo de comunicação, todo curso de comunicação, acaba fazendo atividades audiovisuais, acaba produzindo coisas e muitas vezes essas produções nunca vêm à luz do dia depois que elas são apresentadas como trabalho. Então, a gente vem com essa iniciativa de trazer essa forma de conservação dessas obras com o canal que a gente tem, o Cinecos, e plataformas de stream como o CoStream. E o intuito do podcast é justamente mostrar e dar evidência dessas vitrines que a gente tem do audiovisual aqui na UF. E falando de audiovisual na UF, falando também de CoStream, falando de manutenção e de divulgação, a gente está hoje com a professora Aline Vendap e ela vai falar um pouco com a gente sobre esses assuntos. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer também capitanear esse projeto, orientar vocês, trazer essa discussão aqui novamente para o meio acadêmico, desse projeto tão caro, tão querido para mim, que surgiu em 2013 e agora ele vai ganhando essa nova roupagem com essa turma de vocês. Não me apresentei, né? Não me caracterizei. Eu tenho 1,56 m, tenho cabelos tingidos, um pouco ruivos, tenho a pele de cor parda, uso óculos e é isso, olhos castanhos. Um prazer mesmo estar com vocês aqui. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Você falou da questão da vida acadêmica. Eu queria perguntar quanto a isso. Como a sua trajetória na sua vida pessoal impactou na vida acadêmica? Como você, desde o começo, se enxergava trabalhando com audiovisual, com produção sonora, esse tipo de coisa? Eu comecei a pensar nessa trajetória ainda no ensino médio. Eu fiz teatro, fiz parte do grupo Ânima de teatro, pessoal do Ânima depois, eles mudaram o nome, que era regido, né, pelo professor Gilberto Nasser, e ele então nos instigou para toda essa percepção artística. Isso aí lá nos anos de 98, 99, e aí então eu fiz, ainda era vestibular no meu tempo. Tempo difícil. Outro tempo. Isso, outro tempo, e aí para a escolha então, eu escolhi o curso de radialismo, era comunicação social e tinham habilitações, e a minha habilitação foi radialismo. Por quê? Né, o meu sonho era fazer artes cênicas, porém nós não tínhamos esse curso aqui em Mato Grosso. Ele hoje que existe na MT Escola de Teatro. E o que mais se aproximava do que eu conhecia, então, era o curso de radialismo. E a partir do curso de radialismo, então, eu fui vendo, eu já conhecia um pouco do que era à frente das câmeras, ou no meu caso, os palcos. E aí eu pude, então, conhecer por trás do som, das telas. Né? Até isso que eu ia perguntar, no teatro você trabalhava mais com a parte de produção do teatro, você atuava? Eu sou atriz, tenho DRT de atriz, né? Tive algumas poucas experiências com direção lá, mas o grande forte mesmo é a atuação. Falando um pouco da sua vida acadêmica, as produções, como que eram feitas, qual foi as suas descobertas e também os trabalhos? Sim, durante o curso a gente fez vários programas de rádio,
fizemos uma peça, né? Porque além de mim tinham outros colegas que também vinham do teatro. E aí a gente fez uma peça que foi a comemoração dos 80 anos do rádio. Eu mostrei para vocês esses dias as fotos, né? Sim. Eu fui Carmen Miranda nesse espetáculo. E a gente fizemos vários vídeos, documentários, institucionais. Então fizemos parcerias com o Instituto de Educação para fazer alguns vídeos educacionais. Fizemos videoclipes. E aí, o que acontecia, né? Quando eu retornei para cá para o curso, para atuar como professora, no caso, professora substituta, você quer falar da sua vida, você quer falar do seu conteúdo, o que você fez. Mas eu só tinha esse conteúdo na minha memória, porque por N circunstâncias, né? Principalmente tecnológicas, a gente não armazenou isso em lugar nenhum. Esse vídeo institucional para o zoológico que a gente fez, os videoclipes, os programas educativos, e aí eu só tinha como contar deles através da minha própria memória. E aí então eu percebi a necessidade dessa plataforma, e aí a gente já tinha tecnologia suficiente, que era o YouTube. O interessante é que não só em questão de produção acadêmica, mas no geral, produções audiovisuais no Brasil têm um problema muito grande de conservação. Sim. Você tem obras que você nunca vai ver por causa que ou elas foram publicadas e já se perderam, ou não foram publicadas porque a era analógica era muito mais difícil fazer os filmes e tal. E a era digital permitiu que tivesse mais oportunidade de... Sim. E aí, puxando nesse gancho também da conservação, da divulgação, como que a senhora vê hoje o cinema em Mato Grosso, esse mundo que a gente está explorando aqui? Eu vejo que o cinema em Mato Grosso, ele está em verdadeira ebulição, né? Eu faço uma comparação, tinha até eu também faço crítica de cinema hoje, né? Até tem uma coluna no site Ruído Manifesto, convido aí os espectadores, ouvintes a acompanharem essa revista incrível que é a Ruído Manifesto, não só as minhas, mas de vários autores matogrossenses, né? Que tem lá. E eu vejo que está em uma crescente ebulição, e até numa comparação com o movimento que houve em Pernambuco algumas décadas atrás, né, dessa ebulição que houve lá, eu vejo essa ebulição hoje aqui, começou, né, com box de curtas, o primeiro box de curtas. Eu acho que a gente já tivemos a segunda edição, não me lembro se tivemos a terceira, mas eu sei que já tivemos a segunda edição, que é um projeto, né, um direcionamento de recursos a partir de leis, como a Lei Aldir Blanc, agora vamos ter a Lei Paulo Gustavo, e que essa injeção de recursos e também a reunião do setor, do segmento, em torno de várias peças, inclusive a gente tem aqui do colega, né, do Diego Baraldi, que foi aquele disco da Gal, que foi premiado também, em que a gente vê esse cinema ele sendo expandido, ele sendo ampliado, mostrado, superando um pouco a esfera local e ganhando projeções até internacionais, né? Nesse box de curta, quase todos os vídeos que são... Eu já mencionei aquele disco da Gal, Teodora Quer Dançar, tem A Gente Nasce Só de Mãe e... Tem mais algum que eu devo estar esquecendo? E a gente tem um agora em produção também, né? Do Luiz Borges. Luiz Borges, mas eu não lembro o nome do filme. Mas que a gente tem até as colegas aqui participando. Sim. Uhum. Então eu vejo que está muito em ebulição, né? Crescendo. Você citou um cenário emergente do cinema matogrossense, do audiovisual matogrossense. E nisso eu queria perguntar qual que é a relevância do MT-Cine, qual o papel dele como suporte a essas produções, a essas pessoas que atuam nessa área? Eu vejo como fundamental, né? Agregar os profissionais e ter um direcionamento. Por exemplo, a gente está imbuído agora em algumas reuniões e, enfim, identificando quais são as necessidades principais do setor, do segmento e dos profissionais,
para poder instruir até a Secretaria de Estado de Cultura, as secretarias municipais, né? Nós temos, além da MT Cine, hoje também o coletivo Pariterê, que é um segmento das pessoas trabalhadoras do audiovisual, mas são um segmento negro, né? Então, que pensam já esse cinema, também dessa perspectiva racial, e que eu acho fundamental também que tenham iniciativas como essa, porque acho que assim você vai solidificando. Então, voltando à pergunta, né, que é a importância da MT Cine, é de você ter um direcionamento maior de políticas, né, e a luta, ela fica mais coesa, eu acho, assim. E você mencionou, nós estamos falando de MT Cine, a senhora tem um cargo lá, né? Sim, então atualmente faço parte da gestão, eu sou tesoureira, não sou muito boa com contas e nem finanças, mas a gente tem uma expressão no teatro que foi o que Norma reservou para nós. Foi pois o que sobrou para mim, digamos assim, mas eu tô feliz, que é um desafio, e poder estar aí participando desse movimento mais... Isso traz também uma visão de dentro, né, de como funciona, Sim. de direcionamento. Então, a gente falando nessa perspectiva de divulgação, de ebulição, como a senhora disse, do cinema, o Cinecos, ele é um projeto muito importante para a gente. Qual que é, assim, os principais objetivos dele? Como que surgiu, de fato? Né? Uhum. Então, como eu disse lá no início da nossa fala, foi com esse intuito de poder organizar essa vitrine das produções audiovisuais, já que eu mesma tinha sido uma pessoa que sofri com a falta dessa biblioteca, digamos assim, né? Porque até eu menciono para vocês em aula que quando a gente termina um TCC, ele vai para a biblioteca. Está lá, então, de algum jeito, as pessoas vão ter acesso a esse material escrito. Mas não havia até então a preocupação com o material para além do escrito, que no nosso caso é muito importante, que são os materiais audiovisuais, né? Tanto os sonoros, como que a gente está fazendo aqui o podcast, quanto os visuais mesmo. Então, a principal relevância dele é se tornar essa vitrine, mas não alguma coisa histórica, num sentido mais de um museu, mas num sentido, eu entendo a história como algo dinâmico, né? Assim como a cultura, algo que vai se reinventando. É como ter uma referência, né, para os próximos alunos, ou para a comunidade externa também. Também, para quem deseja ainda fazer, né? Ou para quem não é daqui, mas quer entender a nossa cultura, por exemplo. Mas tipo, a intenção não é ser um museu, mas acaba que não intencionalmente acaba também servindo de um papel disso, por causa que vai mostrar a cultura de cada, a cultura dos alunos refletindo naquela obra, e para futuras gerações que possam olhar, se ainda existir, se ainda tiver no ar lá até lá. Sim. Enfim, e revivendo hoje o Cinecos e todo esse projeto, quais são os resultados que você espera que tenha, que a gente consiga alcançar aí até no decorrer desse semestre ou nos próximos anos? Eu espero que a gente, enfim, né, que isso já era um sonho desde quando ele foi criado em 2013, né, mas que agora isso se efetive de fato, da gente ter essa janela a princípio na TV Universidade, né, que é a TVU aqui, a gente está bem esperançoso com relação a isso. Além disso, isso já foi até mencionado na MT Cine, em reuniões que a gente participou, de que seja um piloto, um projeto experimental para a própria MT Cine também cavar e inaugurar essa janela de produção do cinema matogrossense. Então, ele seria um esboço de um projeto maior, encabeçado depois pela MT Cine, em que a gente consiga ter uma janela para exibição do cinema e audiovisual produzido aqui. É que hoje a gente tem pouca, assim, divulgação, às vezes, todos os trabalhos que... Porque, como a senhora falou, tem vários curtas que foram produzidos, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de encontrar, ou de... Na verdade, assim, de saber que está sendo feito, que foi feito. Exatamente. Então, é aquilo que a gente disse, né?
por que os museus eles existem até hoje? Porque eles não só estão ali guardando algo, mas a gente aprende com esse algo, né? Como eu passei para vocês radionovelas que foram feitas semestre passado, passei para vocês o Passa na Semana que Vem, que foi lá de 2003 ainda, né? Como uma grande referência aqui do curso. E se a gente não tivesse, vocês não saberiam, apenas por eu contar. Mas não teriam a experiência, de fato, com o audiovisual, né? Com o material realmente original. Então, ele é algo que vai solidificar, eu acho, as bases desse curso e dessas novas produções, tanto acadêmicas quanto profissionais mesmo. Por causa que depois da produção é difícil passar para a fase de exibição, ainda mais de filmes grandes. Isso. E acaba, até a conservação desses filmes grandes é difícil, tem filme de 60 que é difícil de você achar hoje em dia, e acaba que tendo isso, essas pequenas iniciativas possa ser que ajuda a criar um outro tipo de, entre aspas, indústria no Brasil para você poder divulgar esses trabalhos, já que a gente não tem propriamente uma indústria cinematográfica. É porque o cinema, basicamente, ele é uma indústria, né? E aqui no Brasil a gente vê... Na verdade, no Brasil, como indústria como geral, a gente vê uma escassez em todas as áreas, né? A senhora falou de Passa na Semana que Vem, como foi fazer parte de... Foi incrível, acho que foi a primeira experiência maior, assim, num sentido... Era feito por estudantes que estavam se formando, né? Mas já foi, sim, uma experiência profissional. Eu fui diretora de elenco, além disso fiz figuração também. Então, assim, foi aquele primeiro contato com os sets fora da academia, né? Digamos assim, de um trabalho acadêmico. E revelou, assim, várias possibilidades que se encontravam. Então, pessoas que participaram dessa produção se tornaram produtores, se tornaram diretores de fotografia, imergiram também, né? Fizeram essa imersão na atuação, na roteirização. Então, foi uma experiência, assim, muito feliz para mim, que eu tenho muito orgulho de ter passado por ela. Além de Passar na Semana que Vem, teve alguma outra produção, assim, acadêmica, que vem do pessoal do cinema que tá fazendo, que tá formando, que a senhora participou? Sim, teve A Pata do Macaco, que foi depois a conclusão do Júnior Silgueiro e do Thiago Bazzi, que o Júnior Silgueiro foi o protagonista do Passa na Semana que Vem, né? Depois ele dirigiu junto com o Thiago A Pata do Macaco. E aí depois eu já me formei, né? Então eu enveredei para a educação, eu fiz mestrado na educação, então eu dialoguei muito mais com a academia. Depois do mestrado eu fui coordenadora de alguns cursos, e aí pro doutorado, pós-doutorado. Você tá falando de doutorado, aí me lembrou que você falou da questão de TCC ser guardado em biblioteca e tal. Como se tivesse, como a gente vem falando, essa desvalorização. Sim. Como que você vê os desafios da docência, dos professores, da questão de mestrar um curso técnico, um curso de arte? Quais são as dificuldades que tem? Não só a questão de conservação desses produtos que são produzidos aqui dentro desse curso, mas a dificuldade de guiar os alunos nesse meio. Então, tem uma coisa que a gente só passou por cima, que é a questão, acho que, da cultura, né? Uhum. Da cultura local, regional, mato-grossense, cuiabana, por exemplo, que nós não temos um diálogo muito aprofundado com as linguagens artísticas, né? Eu falo assim, o Estado como um todo, né? Você vê que o que se prega, que há o agro, por exemplo, né? Então... Não que não tenha, porque eu mesma sou fruto das artes, mas esse diálogo ele acontece muito em subnichos. Então acho que uma das grandes dificuldades, dos grandes desafios de se trabalhar, ministrar cursos que seja de qualquer linguagem artística, eu acho que a primeira coisa é isso, né? É você, por exemplo, trabalhar um repertório
artístico-cultural, musical, teatral, cinematográfico, artes visuais. Acaba que você vê que muito aluno ele não tem noção das suas raízes culturais. Não só tipo do Mato Grosso, mas do Brasil no geral. É mais fácil você ver aluno com repertório americano, francês. Sim, exatamente, né? As referências são essas. Eu acho que é um problema, assim, em geral no Brasil, né? A gente tem poucos centros de indústria cinematográfica que é Rio, São Paulo. E talvez essa demonstração de cultura também não seja uma coisa que seja levada muito a sério na educação primária, que é uma das coisas que são essenciais para formar no futuro, né? Exatamente. E aí até, vocês perguntaram um momento ali, tem uma outra perspectiva, que é um outro projeto, mas que ele decorre desse projeto, que é o Cinema Aqui do Mato. Em uma referência que eu também criei, depois ele foi aprimorado juntamente com a professora Letícia Capanema, o professor Diego Baraldi, a professora Ana Graciela, e a gente espera agora que esse projeto ele aconteça. E qual é a ideia? É que a gente possa levar um pouco dessa produção cinematográfica e audiovisual e a própria linguagem do cinema para escolas, para estudantes do ensino básico, do ensino fundamental e para professores também dessa rede. E a gente apresente esse cinema, tanto os filmes, os repertórios, quanto também o fazer, a linguagem. Então, se tudo correr bem, de repente a gente, esse ano que vem, vai ter isso aí. Mostrar o que é produzido, né? É justamente também essa coisa do Cinecos, né? Mostrar o que é produzido é muito negócio. Você já viu de alguma produção mato-grossense antes de entrar na faculdade ou no ensino médio? Antes de entrar na faculdade, eu nem sabia que existia uma produção forte mato-grossense de audiovisual. Então, é justamente isso. Pra mim era só TV propaganda ali do TV Centro-América. Eu acho que o projeto ele chega justamente no momento de mostrar. Quando eu fui aprovado na faculdade que eu mudei pra cá, eu fui num posto de saúde e falei, aí a doutora me perguntou o que você veio fazer? Eu falei, eu vim ensinar. Eu falei, ela, mas o quê? Eu falei, cinema. Ela, mas tem cinema? Todo mundo pergunta. Quando eu também passei, eu falei, vou fazer cinema. Aí perguntaram, em qual estado? Eles não sabem. Porque geralmente o que consideram forte do cinema brasileiro, do pouco forte que é no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, exatamente. Todo você fala, vou fazer cinema. Você vai pro Rio de Janeiro? Eu tenho até um fato que o ano passado, alguns anos atrás, né, eu fiz um trabalho junto ao Sesc, como crítica, né? Então, existia o Cine Debate. Depois, o Diego também organizava as sessões no Cine Teatro Cuiabá, também com exibição de filmes matogrossenses. E aí, todos os meses, eu ia comentar sobre uma nova produção ou produções de um diretor, por exemplo, ou de um coletivo. E aí, minha irmã mora em São Paulo. E aí ela ligava, eu tô aqui no debate, tô aqui na exibição, no lançamento do filme tal. Ah, meu Deus, toda semana tem lançamento de filme? E eu falei, sim, tá, querido. E eu acho que esse é o objetivo também do projeto. É uma coisa que se precisa, assim, ser trabalhada, divulgação. A gente estava na aula de cinema brasileiro, né? O professor Leonardo falou que a gente tem bastante produção, só que essas produções não são vistas. Não são vistas, por causa que não existe uma expectativa de exibir aquilo. Produz só pra si, basicamente. Exatamente. E aí, assim, tem duas coisas sobre isso, que são exibições em festivais e mostras, né? No caso da produção aqui acadêmica da UFMT, a grande janela para isso é a Mauau, né? E que, por exemplo, o Cinecos, ele é basicamente alimentado por produções que concorreram e foram inscritas na Mauau de vários anos, e outros festivais. Por exemplo, eu citei lá o Box de Curtas, ele vai para festival X, Y, até fora do Brasil, e aqui em Cuiabá as pessoas não sabem. Então, eu acho que é um momento, assim, crucial pra gente já estar pensando nessas coisas. A gente que é do primeiro semestre, a gente também fica pensando, a gente tem que dar o nome, tem que fazer alguma coisa. E sabe o que eu acho interessante de ter essas coisas aqui na Cinecos? Porque a gente não, mesmo que tenha os festivais,
não é todo mundo que consegue participar. Exato. E, então, a era digital é muito bom para a conservação de produtos que talvez não consigam aparecer em festivais. Uma das coisas do cinema brasileiro que a gente devia lembrar muito é que o cinema brasileiro é muito marginal. Tanto que surgiu o movimento marginal. Sim. Eu vou propor aqui, a gente tem que fazer o movimento pós-marginal. Pós-marginal. Sim. O movimento pós-marginal. Um movimento. A revolução no audiovisual Mato Grosso. Todo mundo digital. Movimento digital. O pós-marginal que é baseado no digital, produções sem ajuda de estúdio, sem nada, você grava, postou no YouTube. O cortar é só o half cut, né? Fazer só os cortes, encaixar uma atrás do outro, cenas, tranquilo. Por causa que é isso, a gente não tem indústria, a gente tem que se virar com o que tem e tentar criar algo que possa fazer esse cinema rodar. Então o Cinecos é uma iniciativa muito boa que eu acho que qualquer faculdade de audiovisual deveria adotar, principalmente no Brasil, para você ter essa movimentação de produções de aluno, e até criar espaço para profissionais formados, tentarem criar grupos, canais para ir postando também. Sim. Essa é a ideia, inclusive, desculpa te cortar, né? Não, que a gente falou da MT Cine, adotar um modelo, alguma coisa semelhante no ciberespaço, e depois no mainstream também, né? Na mídia de massa é a ideia. Sim, criar mesmo indústria, né? Gerar, começar do pouquinho para ir tentando movimentar a indústria. E é um ciclo, né? Porque você coloca ali. Então, essas produções que já circularam por festivais e mostras, ela pode retornar mesmo assim para essas plataformas. E com isso você vai educando uma população a ver algo que é feito aqui, que é feito em cada lugar, que nem o Nicolas disse, né? Em outras faculdades pode-se haver questões como essa, propor redes como essa. Então a ideia é que isso seja uma sementinha e que a gente, como eu disse para vocês em aula, né? Eu fiz já essa pesquisa e identifiquei que praticamente nenhuma universidade tem, ou não consegui encontrar, iniciativas como essa, exceto o FMG, o UFC, que é da Federal do Ceará, e acho que a UEG de Goiânia também, de Goiás. Então, assim, que eu soube, né? Então, é muito pouco diante de todas as universidades que se tem. Então, que a gente possa... até aproveitando o gancho, eu queria falar que o podcast ele se propõe a continuar com esses mesmos assuntos do cinema brasileiro e mundial, e principalmente a gente vai focar no cinema acadêmico, claro. E tanto que no próximo episódio, se tudo der certo, a gente pretende trazer produtores de curtas antigos matogrossenses para bater um papo com a gente, falar um pouco sobre a produção. Sim, falar sobre isso. Eu quero agradecer a presença da professora. Eu que agradeço. Agradecer também esse podcast que foi gravado nos estúdios de rádio aqui da UFMT. Agradecer os serviços técnicos do Francisco Ribeiro, que está atrás da gente aqui. E a gente espera vocês para os próximos episódios. Até lá. Até lá. Até lá, muito obrigada pelo convite e participação. E já é um sucesso.